Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Dando continuidade ao assunto sobre energia, na aula passada discutimos o que era trabalho, como calcular o trabalho de uma força constante, de uma força variável, falamos sobre o trabalho da força-peso, sobre o trabalho da força elástica, o trabalho da força resultante, definimos potência e começamos a conceituar energia. Energia como a capacidade de realizar trabalho. E depois nós classificamos energia em duas categorias. Energia potencial, que depende da posição, e energia cinética, que depende da velocidade. E finalizamos a aula falando dessas categorias. A energia potencial gravitacional, ela é calculada como mgh. A energia potencial elástica é calculada como meio de kx² sobre 2. E lembrando que aqui nós chamamos energia potencial pela letra U, U maiúsculo. E energia cinética, meio de mv², e é representada pela letra K maiúsculo. Mas nós falamos que o trabalho é uma medida da variação de energia. Trabalho é igual à variação de energia. Quando você realiza o trabalho sobre um corpo, a energia do corpo está mudando. É esta variação de energia que dá o valor do trabalho. Trabalho é medido em joule, energia é medida em joule. Bom, se trabalho é igual à variação de energia, se eu tenho variação de energia cinética apenas, então o trabalho é variação de energia cinética. Se eu tenho variação de energia potencial apenas, então o trabalho é variação de energia potencial. Esta relação trabalho igual a variação de energia cinética é o que é conhecido como teorema trabalho-energia cinética. Teorema trabalho-energia cinética. Então, o que está escrito aqui? Aqui está escrito isso, ó. Se trabalho é igual a variação de energia cinética, então trabalho é igual a meio de mv² menos meio de mv². Isto é o teorema da energia cinética, ou teorema trabalho-energia cinética, como é conhecido. O trabalho pode ser calculado como a variação de energia cinética do sistema, que é energia cinética final menos energia cinética inicial. Agora, esta equação, trabalho igual a variação de energia potencial, nós vamos precisar fazer um ajuste aqui. Por quê? Professor, trabalho não é variação de energia? É. Porém, aqui, para que isso fique de acordo com a observação da natureza, a gente vai ter que ajustar essa equação. Vamos ver como. Repara o seguinte. Como a gente só estudou duas formas de energia potencial, a gravitacional e a elástica, vou usar um exemplo de uma delas. Por exemplo, pense num corpo. Um corpo de massa m, sujeito a um campo gravitacional com uma força peso P. Esse corpo está numa altura h em relação ao solo. O solo é o que eu vou chamar de plano horizontal de referência. O solo é meu plano horizontal de referência. Então, esse é o solo. É nele que eu vou me basear para medir a energia potencial do sistema. Esse corpo está em repouso, velocidade inicial igual a 0, a uma altura h. Se eu deixo esse corpo se movimentar, ele sai da altura h e vai para baixo. Então ele cai. Quando ele cai, ele tem um movimento espontâneo. O que quer dizer espontâneo? Quer dizer que você não força a situação. Você cria condição.
quem age é a natureza. Quando os corpos agem de acordo com a natureza, a gente diz que aquela ação é espontânea. Quando você tem que agir contra a natureza, a gente diz que a ação é forçada ou não espontânea. Quando eu deixo o corpo cair livremente, o movimento é espontâneo. É a natureza que está agindo sobre ele. É a gravidade que está puxando. Então isso é espontâneo. A queda do corpo para o solo é espontânea. Então, espontaneamente, ao cair, a altura diminui. Esse H diminui. O corpo vem parar numa nova posição aqui, ó. E esse H vai ficar menor, ó. O H aqui ficou menor. Então, espontaneamente, ao cair, a altura diminui. Logo, a energia potencial gravitacional também diminui. Então, conforme o corpo cai, a energia potencial dele vai diminuindo. Então, e o corpo se movimenta espontaneamente. E ele cai. E a energia potencial diminui. Por que a energia potencial diminui? Porque energia potencial é mgh. Se o H diminuiu, ó, aqui eu tinha este H, agora eu passo a ter esse. Se o H diminui, a energia potencial diminui. Ou seja, durante a queda do corpo, que é algo espontâneo, o corpo entra em movimento para a queda, e é algo espontâneo, a energia potencial dele diminui. Significa o quê? Que a energia potencial final ela é menor que a energia potencial inicial. Então, espontaneamente, os corpos se movimentam sempre no sentido de diminuir a sua energia potencial. A energia potencial final ela é menor do que a energia potencial inicial. E se trabalho é ΔU, o que é ΔU? É o final menos o inicial. Se o U final é menor que o U inicial, ΔU é negativo. ΔU é negativo. Então, quando os corpos estão sob a ação da natureza, eles se movimentam sempre da região de maior energia potencial para a região de menor energia potencial, diminuindo a sua energia potencial. Portanto, ΔU é negativo. Então, uma maneira de corrigir isso aqui é colocar um sinal de menos aqui, porque isso aí fica de acordo com as leis da natureza. Então, trabalho é o final menos o inicial. Portanto, trabalho é menos ΔU. Então, enquanto para a energia cinética trabalho é ΔK, para a energia potencial trabalho é menos ΔU. E é esta expressão correta que está de acordo com o comportamento espontâneo da natureza. Então, a gente não vai escrever agora trabalho igual a ΔU como está aqui. Mas nós vamos trocar essa expressão por essa expressão aqui. Trabalho é menos ΔU. Se trabalho é menos ΔU, isso indica uma coisa para a gente. Na natureza, todos os corpos se movimentam no sentido de diminuir a sua energia potencial, no sentido de minimizar a sua energia potencial. Toda vez que você vê um corpo se movimentando espontaneamente, saiba, ele está se movimentando da região de maior energia potencial para a região de menor energia potencial. Ele está diminuindo a sua energia potencial. Nunca você vai ver um corpo se movimentar espontaneamente se sua energia potencial aumentar. Fica claro isso. Então, isso aqui vira uma lei da natureza agora. Um físico, quando ele está trabalhando e ele observa a natureza, se ele vê um fenômeno desconhecido, imagina que eu esteja observando alguma coisa e eu vejo que algo se movimentou. Eu não sei o que causou o movimento,
Mas eu sei de uma coisa, se aquilo foi espontâneo, o corpo se movimentou no sentido de diminuir a sua energia potencial. Sempre. Manifestações de energia. A energia pode se manifestar de muitas maneiras. Sempre ou ela vai ser potencial ou cinética. Mas a cara com que ela se apresenta muda. A gente vai chamar energia mecânica aquela energia associada à força e movimento. Toda energia associada à força e movimento, a gente dá um nome de energia mecânica. A gente chama energia térmica toda forma de energia associada ao calor. Ué, professor, mas o calor pode ser pensado como energia? Pode. Ele realiza trabalho. Qualquer um que já viu um incêndio sabe, o incêndio derruba o prédio. O calor realiza trabalho. Você pode, dando aula para os pequenininhos ali, para o ensino fundamental, mesmo para o ensino médio, você pode propor um experimento para eles que é muito simples. Faz um catavento, daqueles assim. De papel. E aqui você coloca uma vela, não encostada o bastante para pôr fogo no papel, mas não longe o bastante para não sentir o calor. Num ambiente de repouso. Deixa isso aqui. Daqui a pouco você vai notar que isso aqui vai começar a rodar. Quem que está girando ele? É o ar. Tá, mas como é que o ar está girando ele? Porque o ar entrou em movimento. Tá, mas por que o ar entrou em movimento? Porque ele ganhou calor da chama, da vela. Então, o calor fez com que o ar entrasse em movimento. O ar entrando em movimento movimentou o catavento. Ou seja, o calor fez com que o ar adquirisse energia cinética e essa fosse transferida para o catavento. Então, o calor é uma forma de energia, você pode pensar nele dessa maneira. A energia associada ao calor nós chamamos de energia térmica. A energia associada a um movimento ordenado de cargas elétricas, a gente chama de energia elétrica. Energia elétrica é aquela da corrente elétrica. A corrente elétrica só existe a corrente porque os elétrons têm energia cinética ali envolvidas. A energia associada ao movimento dos ventos, a gente chama de eólica. Quem é energia eólica? É aquela que o vento transfere ao corpo. Então, o vento transporta energia. Essa energia é chamada energia eólica. Ela realiza trabalho. Dá o exemplo do catavento aí também. A energia associada ao movimento das águas, ao movimento dos rios, a gente chama de energia hidráulica. Hidráulica é energia associada ao movimento das águas. Se você tem uma correnteza num rio, aquela correnteza ela está transportando uma massa de água, ela tem uma energia cinética envolvida. É uma forma de energia hidráulica. A energia associada às reações químicas, a gente chama de energia química. Mas como associada às reações químicas? Veja. Se eu tenho um átomo aqui e outro aqui, e eles vão reagir, o que é reagir? Eles vão se juntar, eles têm que se atrair. Tem uma força atrativa aqui. E quando eles sofrem a ação dessa força, eles se deslocam por uma distância d aqui, ó. Então, quando ele se deslocou por uma distância d sob a ação de uma força, houve um trabalho. Esse trabalho está associado a uma energia. Essa energia dos átomos se combinarem, a gente chama de energia química. A energia associada à luz, nós chamamos de energia luminosa. Você fala, peraí, a luz pode ser encarada como energia? Sim, ela em si não é, mas ela transporta energia. Então, a luz produz um efeito energético.
Qualquer um aqui que já mexeu com filme fotográfico antigo, você pega o filme, expõe a luz, ele queima na hora. Quem causou aquela reação química no filme foi a luz. Mas reação química tem a ver com energia química. Então houve uma manifestação energética ali no filme. É uma energia química. Mas quem causou essa manifestação? A luz. Então existe uma energia associada à luz. Qualquer um que já usou uma calculadora com célula fotoelétrica, que você só dispor a luz ela liga, tá? Placas fotoelétricas, placas fotovoltaicas, são energia luminosa. O que eu fiz aqui? A energia associada ao som, nós chamamos de energia sonora. O som também transporta energia, ele também realiza trabalho. Qualquer um que já escutou uma música alta num aparelho de som, às vezes você vê que a janela vibra. Quem está causando aquela vibração é o som. A energia associada ao núcleo do átomo, que tem a ver com a força nuclear forte, é a energia nuclear. É esta energia que é liberada numa bomba atômica. Tá? Energia nuclear. Enfim, a energia pode ter muitas caras. Dependendo quem transporta e como ela se manifesta, a gente dá um nome para ela. Mas é tudo energia. Todas estas ou vai ser classificada como cinética ou como potencial. Ou às vezes um pouco das duas. Forças conservativas e não conservativas. O que vem a ser uma força conservativa? Esse é um nome muito importante na mecânica, força conservativa. Ela tem um significado. Força conservativa é aquela força cujo trabalho realizado por ela sobre uma partícula independe do caminho percorrido pela partícula de um ponto ao outro. Então, força conservativa, a gente define como sendo aquela força cujo trabalho realizado por ela sobre uma partícula independe do caminho percorrido pela partícula de um ponto ao outro. Por exemplo, imagina que para pegar este corpo aqui da posição A e trazer até a posição B, por este caminho 1, eu realizo um trabalho. Vou chamar esse trabalho de trabalho 1. Agora imagina que eu pegue esse corpo e traga ele da posição A para a posição B pelo caminho 2. Eu realizo um trabalho. Trabalho 2, vou chamar. Agora imagina que eu pego esse mesmo corpo na posição A e levo até a posição B por este caminho. 3. Eu realizo um trabalho. Vou chamar de trabalho 3. Se os 3 trabalhos forem iguais, significa que não importa o caminho que eu fiz, o trabalho dá sempre o mesmo resultado. Portanto, a força que realizou esse trabalho é chamada de força conservativa. A força conservativa é aquela cujo trabalho realizado independe do caminho. Um exemplo que nós já comentamos é a força-peso. Para pegar esse corpo daqui e trazer até o ponto B, se eu calcular o trabalho da força-peso ao longo desta trajetória, dessa ou dessa, o trabalho dá o mesmo. O trabalho da força-peso é mgh. Ele só depende do H, não depende do caminho. Se o H foi o mesmo para os 3, não importa o caminho que eu fiz. Eu poderia ter pego essa caixa e ter levado lá para cima, ter voltado, ir para lá, voltado e trazer aqui. O trabalho continua sendo mgh. Portanto, a força conservativa é aquela força cujo trabalho independe do caminho. Um exemplo que a gente vai guardar agora, a força-peso. A força-peso é uma força conservativa. Então tá aqui, olha. O trabalho para
para esse corpo sair aqui, ó, vir em linha reta até aqui, ou sair daqui, do mesmo nível, ir por essa pista ondulada até aqui, ou sair daqui, descer por essa rampa até aqui, todos eles caminharam a mesma altura. Se eu pedir qual o trabalho da força-peso em A, em B e em C, é o mesmo, porque só depende do H, não depende do caminho. Portanto, a força-peso é uma força conservativa. Existe uma outra forma, deixa eu desligar aqui, que isso tocou bem. Existe uma outra forma de definir força conservativa. É equivalente, tá? A gente diz, força conservativa é aquela cujo trabalho realizado por ela sobre uma partícula é nulo quando a partícula percorre qualquer caminho fechado. O que é um caminho fechado? Um percurso fechado. É quando você sai de um ponto e volta ao mesmo ponto. Por exemplo, nesse diagrama aqui, eu tenho o ponto 1. Imagine que eu saia do ponto 1 e vou até o ponto 2 pelo caminho A. Este aqui, ó. Agora, eu saio do ponto 2 e vou até o ponto 1 pelo caminho B. Eu tenho um trabalho que eu gastei pelo caminho A, trabalho A, e tem um trabalho que eu realizei pelo caminho B, trabalho B. Se eu somar esses dois trabalhos, e isso der 0, ou seja, o trabalho total, que é para ir de 1 a 2 pelo caminho A, mais de 2 a 1 pelo caminho B, se eu somar esses dois trabalhos e isso der 0, então eu digo que a força que realizou esse trabalho é uma força conservativa. Ou seja, o trabalho realizado por uma força sobre uma partícula, quando essa partícula percorreu um caminho fechado, se esse trabalho for nulo, essa força é conservativa. O peso é um exemplo típico. Qual o trabalho da força-peso para ir do teto para o chão? É 1. E se eu pegar esse corpo agora e erguer do chão até o teto, qual o trabalho do peso quando eu erguer? É o negativo do que ele fez. Quando eu somar esses dois, vai dar 0. Portanto, o peso é uma força conservativa. Então, a força conservativa é aquela cujo trabalho realizado por ela sobre a partícula é nulo quando a partícula percorre um caminho fechado. Eu poderia escrever assim, olha, se eu pego a partícula do ponto 1 até o ponto 2, eu faço esse caminho. Esse é o caminho 1. E aqui do ponto 2 eu faço esse caminho. Esse é o caminho 2. Tá aí. Qual é o trabalho que eu gasto para ir do ponto 1 ao ponto 2 pelo caminho 1? Ora, a gente sabe que o trabalho é a integral de F, produto escalar, dr. Pelo caminho 1. Vou colocar o caminho aqui na base da integral. Esse é o trabalho pelo caminho 1. Para ir de 1 a 2. Qual é o trabalho 2? É a integral para ir de 2 até 1. Se eu somar esses dois trabalhos, eu vou ter que a integral de 1 a 2 f dr. Estou pondo um risquinho que eu não consigo fazer ponto com isso aqui. Não sei porquê. Mais a integral de 2 a 1 de f produto escalar dr, isso aqui vai dar o trabalho total. Ora, se esse trabalho for nulo,
Se esse trabalho for nulo, essa integral é igual ao negativo dessa. Então, eu vou ter isso aqui. A integral de 1 a 2f dr é igual ao negativo da integral de 2 até 1. Então, a integral de 2 até 1, basta inverter de 1 até 2. Isso aqui vai dar 0. Esta soma de integrais corresponde a uma única integral total de f produto escalar dr. Veja, essa integral total é a integral ao longo de todo o caminho. Mas o caminho é fechado. O que é fechado? Ele é um circuito. Ele sai de um ponto e volta ao mesmo ponto. Para representar essa integral num caminho fechado, a gente vai passar a usar um símbolo agora na integral. Não sei se vocês já viram. A gente vai colocar uma bolinha aqui na integral. Essa integral com a bolinha está querendo dizer que eu estou integrando num caminho fechado. Estou integrando num caminho fechado. E toda vez que eu integrar a força ao longo da distância num caminho fechado e o resultado der 0, significa que essa força é uma força conservativa. E o que é uma força não conservativa? Uma força não conservativa é aquela cujo trabalho depende do caminho. Tá? Então, a maioria das forças depende do caminho. Força de atrito, por exemplo. O trabalho da força de atrito depende do caminho. Se eu arrastar uma cadeira por um caminho, eu realizo um trabalho. Se eu pegar um outro caminho maior, eu vou realizar um trabalho maior. Tá? Então, a força de atrito é uma força não conservativa. Geralmente, a força muscular que a gente aplica num sistema ela é não conservativa. Tá? Qual é a relação que existe entre energia potencial e força conservativa? Vamos ver. Bom, se trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, então a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Então a variação da energia potencial é igual a menos a integral de F produto escalar dr. Então a variação da energia potencial ela é escrita assim. A variação da energia potencial ela é o negativo do trabalho. Ela é o negativo da integral de F produto escalar dr. Porém, a gente percebe na natureza que só existe energia potencial se a força que realiza o trabalho for conservativa. Então, só existe energia potencial se a força que realiza o trabalho for conservativa. Então, para que esta definição fique correta, esta força tem que ser obrigatoriamente conservativa. Não existe energia potencial de força não conservativa. Força de atrito não tem energia potencial para ela. Tá? Só existe energia potencial de forças conservativas. Então, nesta definição, a força que eu coloco nessa integral, ela obrigatoriamente tem que ser conservativa. Então, a definição de energia potencial, ela é dependente de força conservativa. Só existe energia potencial para trabalhos realizados por força conservativa. Professor, e se não tiver uma força conservativa? Então, o trabalho realizado por aquela força não conservativa não tem energia potencial. Tá? Essa é a ideia.
Então vamos supor aqui que eu tenho uma força conservativa. Então eu tenho uma energia potencial associada a ela, onde ΔU é igual a menos a integral de F produto escalar dr. Se eu diferenciar os dois lados, eu tenho que du é igual a menos F produto escalar dr. Ou seja, quem é F? Passo aqui para lá dividindo, vai ser menos a derivada de U em relação a R ao longo do vetor unitário R. Então, a força conservativa que atua no meu sistema, ela é menos a derivada da energia potencial em relação à distância e ela atua ao longo do vetor distância, sentido contrário dele, obviamente. Então, a força conservativa ela é dada por menos a derivada da energia potencial em relação à distância. Força igual a menos a derivada da energia potencial em relação à distância. Esta equação vai aparecer muitas vezes em mecânica. Tá aí. Pessoal, responde uma coisa. Em cálculo, vocês já estudaram gradiente? Sabem o que é gradiente? A gente já viu o vetor gradiente. Vetor gradiente, vocês viram já em cálculo? Sim, sim. Estamos vendo agora. Tá, mas vocês têm uma ideia então do que é, né? Então, vou comentar rapidinho aqui, que eu não pus porque às vezes, como essa disciplina, na maioria dos cursos, ela é do primeiro semestre, do primeiro ano, então a pessoa está começando a ver cálculo e a gente já tem que soltar um monte de equações envolvendo integral e derivada. A pessoa ainda está vendo limite. Mas, como vocês... essa disciplina no curso de vocês de matemática ela é dada aí no segundo semestre, segundo ano, né? De vocês. Isso. Então vocês já viram pelo menos cálculo 1. Então, fica mais tranquilo. Mas, o que é gradiente de um escalar? Ou o que a gente chama de gradiente? Não vou definir matematicamente não, só vou pôr a ideia. Gradiente, a gente usa esse termo para tudo aquilo que varia com a distância. Então, tem a ver com variação com a distância. Variação com a distância. Então, por exemplo, se a minha força é menos a derivada... Vou tirar esse vetor daqui. Não vou colocar o vetor unitário. Mas vou deixar um menos porque o menos faz parte da definição. Menos a derivada da energia potencial com a distância. Veja, a energia potencial está variando com a distância. Então, eu falo que a força é menos o gradiente do potencial. Então, aqui está escrito que a força é o negativo do gradiente de potencial. Ou gradiente de energia potencial. Tá aí. Então, a força é isso. Por que eu posso falar que ela é o gradiente do potencial? Porque a energia potencial está variando com a distância. Ah, mas quem é o vetor R? O vetor R ele é um vetor xi mais yj mais zk. Ora, se a força é menos du dr, vetor unitário R, e se R é xi, yj, zk, então tem uma variação da energia potencial na direção de x, uma variação da energia potencial na direção de y e uma variação da energia potencial na direção de z. Então, se eu for escrever isso, eu escreveria assim, ó. Força
é igual a menos... Vocês já estudaram derivada parcial? Sim. Então, toda vez que você tem mais de uma variável, a derivada é parcial. Então, agora eu faço a derivada parcial de u com relação a x na direção de y. Mais a derivada parcial de u com relação a y na direção j. Mais a derivada parcial de u com relação a z na direção de k. E isto aqui, vocês já conhecem então, né? Isso é o gradiente do potencial. Isso é o gradiente do potencial. Este que a gente representa muitas vezes por aquele símbolo nabla. E aí eu escrevo isso aqui assim, ó. Menos nabla de u. Escrever assim é equivalente a escrever assim, tá? Esse é o gradiente. Gradiente é aquilo que varia com a distância. Vamos definir agora poço e barreira de potencial. O que vem a ser isso? O que é um poço de potencial e uma barreira de potencial? É um padrão gráfico da energia potencial com a distância. Ora, a energia potencial com a distância, ela pode variar de muitas formas. Pode ser inclusive retilínea, tá? Mas quando ela produz uma concavidade, ou para cima, ou para baixo, tá? Uma concavidade aqui voltada para cima, ou uma concavidade voltada para baixo, a gente dá um nome para esse tipo de gráfico de poço e barreira. Quem é o poço? Dá para imaginar. Poço é um buraco. Então, aquele que tem a concavidade voltada para cima. Quem é a barreira? Barreira é uma montanha. Então, é aquele que tem concavidade voltada para baixo. Então, um gráfico assim é um poço de potencial. E um gráfico assim é uma barreira de potencial. Ou seja, é gráfico da energia potencial contra a distância r. Ou contra a distância x, se tiver, depende em quantas dimensões você está. Então aqui temos U de R, que é energia potencial, variando com R. Se o gráfico for assim, isso aqui é chamado de poço de potencial. Se o gráfico for assim, isso é chamado de barreira de potencial. O poço de potencial tem um ponto de mínimo. A barreira de potencial tem um ponto de máximo. E por que a gente frisa esses dois gráficos? Porque é muito comum nos processos de interação envolvendo forças conservativas a energia potencial ter esse padrão de comportamento. Na prática, a energia potencial, ela não tem, às vezes, um poço ou uma barreira, mas ela é uma sucessão de poços e barreiras. Por exemplo, você tem um dado sistema físico que você mede a energia potencial com a distância. E você tem esse gráfico aqui, ó. Veja, esse gráfico não é de um poço de potencial nem de uma barreira, mas tem mais de um. Então, olha isso aqui, ó. Este cara aqui é um poço, ó. Isso aqui é uma barreira. Isso aqui é um poço. Aqui não é nem poço nem barreira. Tá? Então, neste gráfico aqui, eu estou enxergando dois poços de potencial e uma barreira de potencial. Esse é um gráfico da energia potencial variando com a distância x. Se tem só a distância x, está em uma dimensão. Então, esse é um gráfico de energia potencial em função da posição x. Então, repare, aqui a energia potencial é constante. Agora ela diminui, vai até um mínimo no fundo do poço. Aí ela sobe e vai até um máximo no topo da barreira. Depois ela vai até um mínimo no segundo poço, mas esse mínimo
é maior do que esse. Então eu tenho dois mínimos. Qual é o mínimo dos mínimos? O minimor é este cara aqui que está indo na posição x2. Ó. E quem é a força? Força é menos a derivada do potencial em relação à distância. Então eu posso, se a distância aqui é x, posso escrever assim. Força é igual a menos du dx. Então, força, basta fazer a derivada da energia potencial em relação à distância, que eu tenho a força envolvida. Por exemplo, qual é a força que o corpo está sofrendo quando a energia potencial tem este valor aqui, ó, neste ponto? Ora, neste ponto, quando a energia potencial tem esse valor, a força que esse corpo está sofrendo é menos a derivada da energia potencial. Então, como é que eu faço isso? A gente já sabe que a derivada é a reta tangente à curva num ponto. Traça uma reta tangente à curva nesse ponto. Olha, essa reta ela é decrescente. Se ela é decrescente, essa reta decrescente, a inclinação é negativa. A derivada é negativa. A derivada é negativa com menos de fora fica positiva. Então, nesse ponto, a força é positiva. Força positiva quer dizer, está empurrando o corpo a favor do eixo X. Portanto, a força que age nesse corpo empurra ele para lá. Ó. E se eu pegar um outro ponto? Aqui, neste ponto. Neste ponto, eu quero saber a força que age no corpo nesse ponto para essa energia potencial. Bom, neste ponto com essa energia potencial, a força é menos a derivada da energia potencial. Então, traço a reta tangente que é a derivada. Esta retinha, esta reta em azul, é esta expressão aqui, ó. A reta é isso, ó. Bom, essa reta é crescente. Então, essa crescente quer dizer tem inclinação positiva. Então, essa derivada é positiva. Com o sinal de menos da frente, fica negativa. Então, a força é negativa nesse ponto. Força negativa quer dizer que age contrário ao sentido do eixo X aqui, ó. Então, puxa o corpo para cá. Então, repara uma coisa. Se o corpo está aqui, a força está empurrando ele a favor do eixo X. Então, o corpo tende a se deslocar para cá. Mas conforme ele vem se deslocando, ó, a energia potencial vai diminuindo. Quando ele chegar aqui, a energia potencial é mínima. Agora, quando ele for para cá, olha aqui vai subindo. Ó. Então, a reta, a inclinação aqui é parecida com essa. A força é negativa, puxa ele de volta. Ou seja, se o corpo está nesta posição, a força tende a puxar o corpo para cá. Porque nesta posição, a força é positiva. Se o corpo agora, se o corpo estiver, deixa eu fazer de novo aqui que eu apaguei o que eu tinha feito. Se o corpo estiver nessa posição, a força puxa o corpo para a direita, a favor do eixo X. Por quê? Porque a força aqui é positiva, então empurra para lá. Então o corpo tende a se movimentar para cá. E conforme esse corpo vem se movimentando, imagina que ele chegue mais para frente. Aqui. Então, ó.
Olha a energia potencial nesse ponto, quanto equivale. A energia potencial naquele ponto está aqui. Vale isso. Eu traço aqui neste ponto uma reta tangente para saber a força aqui. Traço uma reta tangente. Ora, a inclinação dessa reta é negativa. Então significa que a derivada, só a derivada, é negativa. Com menos aqui de fora é positivo, a força aqui é positiva. Continua empurrando o corpo para a direita, para cá. Continua empurrando o corpo para a direita. Então, veja que nesse trecho daqui até aqui, neste trecho, a força empurra o corpo para a direita. Então, se o corpo está aqui, a força empurra ele para a direita. Agora, imagine que o corpo esteja aqui, nesta posição. Se o corpo está na posição 2 aqui, ó. Se o corpo está aqui, na posição 2, vamos ver a força para onde atua nele, ó. Ele vai ter esta energia potencial aqui, ó. Então, traço uma reta tangente ali. Vou fazer a reta tangente de outra cor, em rosa. Ora, a inclinação da reta tangente é positiva. Então, a derivada é positiva. Só a derivada. Se a derivada é positiva, quanto é a força? Menos com mais dá menos. A força aqui é negativa. Força negativa quer dizer que ela atua no sentido contra o eixo X. Ela está puxando o corpo para cá, ó. Então, repara, neste trecho o corpo quer ir para a direita. Nesse trecho ele quer ir para a esquerda. Aonde que o corpo gosta de ficar? Você vai ver que o corpo quer ficar no fundo do poço. Essa é a posição que ele quer ficar. Todo o movimento que ele faz é para ficar em torno do fundo do poço. Então, o fundo do poço é uma posição de equilíbrio. Porque é aqui que o corpo quer ficar. Vamos pegar outros pontos aqui, vamos ver. No topo da barreira de potencial, quanto que dá a inclinação? 0. Se a inclinação aqui dá 0, a derivada dá 0. Menos vezes 0 dá 0. Então, a força aqui é igual a 0. Se a força é igual a 0, a gente sabe pela lei da inércia que se a força dá 0, o corpo está em equilíbrio. Ou está em repouso em movimento retilíneo uniforme, mas está em equilíbrio. Este equilíbrio aqui no topo da barreira, a gente chama de equilíbrio instável. Por quê? Vamos ver a inclinação para o lado de cá. A inclinação para o lado de cá é positiva, então a força aqui é negativa. E a inclinação do lado de cá, ó, a inclinação do lado de cá, ela é negativa. Ó. Se ela é negativa com menos, a força fica positiva. Força positiva quer dizer que empurra o corpo para lá. Força negativa quer dizer que empurra o corpo para cá. Então, se o corpo está aqui, um pouquinho que ele sair... Está aqui não, o corpo na verdade está no eixo X. Se o corpo está aqui... Ele está em equilíbrio instável. Se ele tiver aqui, ele fica. Mas um pouquinho que ele sair para a direita,
a força empurra ele para longe desse ponto, para a direita. Um pouquinho que ele sair para a esquerda, a força empurra ele para longe, para a esquerda. Portanto, apesar dele ficar aqui, qualquer pequena perturbação tira o corpo dessa posição. Então, aqui, o topo da barreira de potencial é um ponto de equilíbrio instável. E aqui no fundo do poço, a gente já viu que o corpo gosta de ficar aqui. Olha, a inclinação aqui é zero. Se a inclinação é zero, a derivada é zero, a força é zero. Se a força é zero, também é um ponto de equilíbrio. Mas é um ponto de equilíbrio estável. A gente já viu que o corpo quer ficar aí. Por quê? Imagina que nesta região, a inclinação é negativa. Então, a derivada é negativa. Com menos da força, a força fica positiva. Então, nessa região, a força é positiva. E nesta região, a inclinação é positiva. Então, a derivada é positiva. Com menos da força, fica negativa. Então, aqui é negativa. O que significa força positiva? Força positiva é aquela que empurra a favor do eixo. Então, empurra o corpo para cá. O que significa força negativa? Aquela que empurra contra o eixo, para cá. Portanto, se o corpo está aqui e você deslocá-lo para cá, a força tende a empurrá-lo de volta para essa posição. Se você deslocá-lo para a esquerda, a força aqui tende a empurrá-lo de volta para esta posição. Ou seja, esta posição aqui em x2 é uma posição de equilíbrio estável. Equilíbrio estável é onde o corpo gosta de ficar. O corpo gosta de ficar no fundo do poço. É ali que é uma posição de equilíbrio estável. E aqui? Aqui também a inclinação dá zero. Portanto, a derivada dá zero, a força também dá zero. Mas aqui o equilíbrio é indiferente. Se eu colocar o corpo aqui, ele fica. Se eu colocar aqui, ele fica, porque não tem força nenhuma agindo nesse trecho aqui. Então tá aí um gráfico de energia potencial em função da distância. Então é muito importante a gente saber olhar para esse gráfico e fazer uma análise. Professor, aquela força é sempre uma força conservativa, né? Aquela ali é a definição de força conservativa, é isso. Tá? A gente partiu da definição de força conservativa. Só existe energia potencial para força conservativa. E aquela força é menos a derivada da energia potencial. Existem alguns potenciais que a gente fala o nome potencial para representar como que a energia potencial varia com a distância também, tá? Existem alguns tipos de potencial que são bem conhecidos na literatura, em física. Um deles é o famoso potencial de Lennard-Jones. Lennard-Jones, foram dois físicos, Lennard e Jones. Esse potencial representa a interação de dois átomos numa molécula diatômica. O que é uma molécula diatômica? É uma molécula formada por dois átomos. Um átomo, outro átomo. Esses átomos se ligam quimicamente, formando uma molécula. Molécula é a combinação de átomos. Então, para que esses átomos individualmente se liguem e formem uma molécula, algo tem que acontecer. O que é a ligação química, hein? O que é uma ligação química? Eles se ligam, tá tudo bem. O que é se ligar? Se ligar é manter um vínculo, ou seja, eles ficarem presos um ao outro por uma força. Então, uma força mantém esses átomos juntos. Então, essa força é atrativa. Então, um átomo está atraindo o outro. Um para cá e outro para cá. Então, esta força aqui que representa a ligação química para a gente. Aquilo que os químicos chamam de ligação química, em física, é a força de interação eletrostática ali. Mas espera aí,
Se eles estão se atraindo, por que eles não se chocam aqui? O problema é que o átomo, a gente não pode esquecer, ele tem elétron, ele tem uma nuvem de elétrons. E os elétrons aqui, ó, com os elétrons daqui, existe a força atrativa, mas quando aproximar demais, esta nuvem de elétron vai repelir essa. Aí vai surgir uma força repulsiva. E os átomos vão se afastar. Mas quando os átomos se afastar, a força eletrostática atrativa volta a atuar e puxa eles de volta. Então esses átomos, na verdade, ficam oscilando, ora para frente, ora para trás. E eles não saem de uma distância, eles mantêm uma oscilação ali na molécula diatômica. Essa interação forma a ligação química deles. O físico, ele sempre olha para a natureza e modela. Ou seja, ele cria um modelo na qual ele entenda. Como que eu posso entender uma força que, ora, puxa para junto e depois afasta, depois puxa de volta, afasta? Os físicos representam isso por uma mola. Então, em vez de eu colocar flechinhas atraindo, repelindo, a gente representa isso aqui por uma mola. Como se tivesse uma mola aqui, ó. A mola representa muito bem essa ideia da ligação química. Se eu puxar a mola, esticar, a força elástica puxa os átomos de volta. Se eu comprimir, ela afasta. Portanto, a mola dá uma característica muito boa da ligação química numa molécula diatômica. Aqui eu tenho um átomo A. E aqui eu tenho um átomo B. Os físicos modelam isso por uma mola com uma constante de mola dado pela lei de Hooke. Então em mecânica quântica a gente vai falar de uma constante de mola para ligação química. Tá? Então quem olha fala, mas que diacho de mola? Tem mola ali? Não, não tem mola, mas tem um comportamento similar. Uma coisa, se isso aqui tem um comportamento de mola, então essa força tem um comportamento da força elástica. Não é uma mola física de fato, mas o comportamento obedece a essa equação, que é a lei de Hooke. Se obedece a essa equação, então esta força que está agindo aqui no meio, que é representada pela mola, é uma força conservativa. Se é uma força conservativa, então existe um potencial aqui. É a energia potencial da mola. Mas essa não é uma mola de fato. Essa constante tem vários parâmetros atômicos. Portanto, a energia não é igual à energia de uma mola de verdade. Então, o potencial não tem a cara igual da mola, mas tem uma energia potencial associada, porque a força envolvida é conservativa. E como que é o potencial? Bom, potencial depende de um sistema de referência. Então, preciso adotar em relação a quem eu vou medir. Então, costuma-se fazer o seguinte: fixa um átomo e deixa o outro variar. Então, eu coloco aqui um átomo aqui, ó, no eixo Y, mantenho a posição desse átomo fixa e vario a posição do átomo B. Ao longo do eixo X. O eixo Y, para mim, vai ser energia potencial U. Vai ser a energia potencial U. Então, aqui é a energia potencial em função da distância. Eu fixo a energia potencial zero no átomo A e vejo como o átomo B varia em relação ao A. Se você fizer medidas, ou seja,
medidas espectroscópicas que analisam essas estruturas atômicas, você vai ver que o gráfico da energia potencial fixando o A e fazendo o B variar em relação ao A, o gráfico disso tem uma cara assim, ó. Ele sai daqui, ó, faz isso e aqui ele fica assintótico. É este o gráfico da energia potencial em relação à distância para uma molécula diatômica. Aonde é que o sistema gosta de ficar? Não é no fundo do poço? Então, como o átomo A está fixo, qual é a posição de equilíbrio do átomo B? É o fundo do poço. É essa posição aqui, ó. Isso é um poço de potencial. Na verdade, a posição de equilíbrio, o átomo B fica aqui, ó. Essa é a posição onde esse sistema gosta de ficar. Mas se eu der energia, esse átomo se afasta. Mas se ele se afastar demais, a mola puxa ele de volta. Se ele se aproximar demais, a mola repele. Este é o poço de potencial de uma molécula diatômica. A questão é, qual é a equação que descreve esse poço de potencial? Energia potencial pode ser descrita por uma equação. Qual é a equação que descreve este gráfico? Então, aqui uma medida, ó, energia potencial em função da distância, a distância entre os núcleos, tá? Tá aqui. Quem determinou, utilizando parâmetros físicos e fez a análise teórica de qual equação é dada pela energia potencial de dois átomos numa molécula diatômica, foram esses dois caras, Lennard e Jones. E isso é chamado potencial de Lennard-Jones. O potencial de uma molécula diatômica. Potencial de Lennard-Jones. E eles mostram que a energia potencial dos átomos numa molécula diatômica, U, varia com a distância x dada por essa expressão. É 4ε aqui, onde esse epsilon é uma constante, que multiplica sigma sobre x elevado a 12 menos sigma sobre x elevado a sexta. Onde sigma aqui é um constante que depende de parâmetros atômicos ajustáveis. E x é a distância. Então, a energia potencial para uma molécula diatômica tem essa cara aqui. Uma cara mais comum que costuma aparecer nos livros é esta aqui. Eu gosto mais, tá? A energia potencial do potencial de Lennard-Jones está aqui, ó. Esse é o potencial de Lennard-Jones de uma molécula diatômica. Ela é dada por uma energia U0, onde quem é U0? A energia do poço, lá do fundo do poço. Então, no gráfico, é essa energia aqui, ó, que multiplica A sobre x elevado a 12, menos 2, que multiplica A sobre x elevado a 6. A é uma constante. O U0, a energia do fundo do poço, é constante. Então, U varia com x. Olha a função. É 1 sobre x a 12 menos 1 sobre x a sexta. Este é o gráfico de energia potencial em função da distância para uma molécula diatômica. Então, vamos analisar aqui. Olha esse exercício. A força entre dois átomos numa molécula diatômica pode ser representada aproximadamente pelo potencial de Lennard-Jones, sendo U0 e A constantes. U0 e A constantes. Este é o potencial de Lennard-Jones. Item A. Em que valor de x a energia potencial é nula? Para qual valor de x a energia potencial é nula? Ela vai ser nula aqui, ó. Quanto que vale o x aqui? Depois, quanto que vale a força de interação entre os dois átomos na molécula diatômica, o F? 3.
Em qual valor de x a energia potencial é mínima? A energia potencial é mínima aqui, ó. É esse x que a gente chama de x de equilíbrio. Quanto que ele vale? É isso que o problema está pedindo. Vamos resolvê-lo. Esse é o potencial de Lennard-Jones. Ele quer o valor de x para que essa energia seja nula. Como é que eu faço isso? Aonde está U, eu coloco 0 e resolvo a equação. Então, 0 é igual a U0, A sobre x a 12 menos 2A sobre x a sexta. Como o 0 é constante, passo para lá dividindo, eu vou ter isso aqui. 0 é igual a A sobre x a 12 menos 2A sobre x a sexta. Passo esse cara para o outro lado. A sobre x a 12 é igual a 2A sobre x a sexta. Isolo, olha aqui, ó. Passo esse A sobre x a sexta para lá, eu vou ter isso aqui. A sobre x a 12 dividido por A sobre x a sexta é igual a 2. Foi o que eu fiz aqui. Olha, divisão aqui, olha, de potenciação. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quem é a base aqui? É A sobre x. 12 menos 6 dá 6. Então, A sobre x a sexta dá 2. Então, resolvendo isso aqui, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? Passo 6 para lá na forma de raiz. A sobre x é igual a raiz sexta de 2. Mais ou menos a raiz sexta de 2 matematicamente. Mas como eu estou lidando com distâncias, então eu vou tirar o menos. Então quem é x? É a... Nossa! Raiz sexta de 2, né? A sobre x é a raiz sexta de 2. Então, x vai ser A sobre a raiz sexta de 2. Tá aí. É assim que eu resolvo. X igual a sobre a raiz sexta de 2. Quer dizer, para x valendo o parâmetro A, que é atômico, depende de cada átomo, dividido pela raiz sexta de 2, é neste ponto em que a energia potencial se anula. O item A está resolvido. Item B. Quanto que vale a força de interação entre esses átomos? Bom, força é menos a derivada da energia potencial em relação à distância. Essa energia potencial faz menos a derivada dela que te dá força. Então, a força é menos a derivada em relação à distância de tudo isso. Ó, o 0 é constante, sai da derivada. Então, eu vou ter menos. O 0 saiu da derivada. Agora, vai ficar derivada em relação a x de... Ó, quem é A sobre x a 12? Eu vou jogar o x para o denominador. Isso aqui vai me dar A a 12 vezes x a menos 12. Menos 2 a sexta, passa o x para cima. X a menos 6. Não derivei ainda, eu só passei o x aqui para cima. Agora derivo. Derivando. Isso aqui vai me ficar menos o 0. A 12 é constante. Derivada de x a menos 12. Vai dar menos 12. X a menos 13. Menos 2
a sexta, derivada de x a menos 6, dá menos 6, x a menos 7. Ora, agora eu rearranjo isso, essa força vai ficar assim, ó, vou fazer aqui em cima. Força vai ficar menos o 0, menos 12 ficou aqui, menos 12 a 12, dividido, passo o x para baixo, por x a 13. Ó, menos 2 vezes menos 6 dá mais 12. Mais 12 a sexta sobre passo x para baixo. Então, a força é dada por essa expressão. Eu posso colocar, olha, o 12 em evidência ainda. Ou se eu quiser 12 a sexta em evidência. Então, fazendo tudo isso, como é que fica a equação final da força? Fica assim. Então, fazendo toda a conta, isso aqui ficou assim. A força, ó, o menos daqui que estava aqui fora, joguei lá para dentro, então inverteu o sinal aqui. Ficou 12 o 0 sobre A, que multiplica A sobre x a 13 menos A sobre x a sétima. Esta é a equação da força de interação entre dois átomos numa molécula diatômica. Tá aí. Se eu conheço a energia potencial U0, conheço o parâmetro A, para uma dada distância x entre os átomos, eu sei quanto que vale a força. Agora o item C. Onde a energia potencial é mínima, a força é máxima, é isso? Aqui é onde a energia potencial é mínima? Não. Onde a energia potencial é mínima, a força é nula. Porque esse é um poço de potencial. Lá no fundo do poço, a energia dá zero. Né? Ó. No fundo do poço, quanto que dá a inclinação? A inclinação aqui é zero. Então, a força aqui é igual a zero. Então, onde a energia potencial é mínima, a força é nula. Esse o 0 é assíntota, tá? Não, o 0 é... Por enquanto, aqui a gente não sabe quem é o 0. Mas lá no gráfico que ele mostrou no início, o 0 é a energia do fundo do poço. É a energia lá do fundo do poço. Que no... Quando tava aqui, ó. O gráfico ele é assim. O gráfico é assim. A energia, esta energia aqui, ó. Então eu tinha o eixo aqui e um eixo aqui. Esta energia aqui do fundo do poço, ela vale menos o 0. E como que eu sei disso? Porque ele deu o gráfico lá no início do problema. Estava escrito isso. É menos. É menos, é porque era negativa, né? Então, tá aqui. Mas a força é calculada dessa maneira. Agora ele pede, em que valor de x a energia potencial é mínima? Para qual valor de x U é mínimo? Bom, lá do gráfico já falamos que é U0. Tá? Mas para qual valor de x a energia é mínima? Então vamos ver. Se a energia é mínima, então eu tenho um ponto de mínimo. Como é que se calcula ponto de mínimo? A derivada tem que ser 0.
Mas eu sei que a derivada, se eu colocar na equação da força, que é derivada dando zero, a força dá zero. Então, lá no fundo do poço, a energia, a força é zero. Então, mas num ponto de mínimo, a derivada de U em relação a x, para ter um ponto de mínimo, tem que ser zero. Então, eu vou pegar a equação da força, vou fazer igual a zero, porque fazer a derivada disso dá zero é a mesma coisa que fazer a força igual a zero. Então, peguei a equação da força, que acabamos de calcular no item B, e eu igualo a zero. Na hora que eu igualar isso a zero, eu descubro o valor de x. Ó, passo esse cara para cá dividindo, isso aqui zera. Sobrou a sobre x a 13 é igual a a sobre x a sétima. Faço igual antes, passo isso aqui para lá, conservo a base e subtrai os expoentes, vai me dar x a sexta é igual a a sexta. Portanto, x é igual a a. Põe raiz sexta dos dois lados, é mais ou menos a. Como só te interessa o valor positivo, x é igual a a. Quando o x for igual a este parâmetro atômico a energia ela é mínima. E ela é mínima, quanto que ela vale? Põe A aqui, ó. Põe A aqui. A dividido por A dá 1, elevado a 12 dá 1. A dividido por A dá 1, elevado a 6 dá 1. 1 menos 2 dá menos 1, vezes o zero dá menos o zero. Então, a energia aqui, ela vai valer menos o zero. Essa x aqui, a gente chama de x de equilíbrio, é quando tu atingiu o fundo do poço. X de equilíbrio. Tá aí. Ó, substituindo. Se o x de equilíbrio é A, quanto que vale a energia potencial? Põe A aqui, ó. Eu já tinha feito, nem vi. Põe o x de equilíbrio aqui. X de equilíbrio é A. Faz essa conta. 1 menos 2. O mínimo é menos o zero. Tá aí. Eu não tinha pedido isso, mas está demonstrado. Deixa eu só ver que horas são. Às 5h23 dá tempo. Conservação de energia. O que vem a ser conservação de energia? Bom, existem certos sistemas ditos conservativos. O que é um sistema conservativo? Um sistema conservativo é aquele... Deixa eu mudar de cor aqui. Um sistema conservativo é aquele em que você tem forças conservativas. Então, a gente vai chamar um sistema de conservativo aquele que a força que está agindo nele é conservativa. Ou seja, possui energia potencial U. Se não tiver força conservativa, não tem energia potencial. Então, o que vem a ser o sistema conservativo? É aquele cujas forças que estão agindo sobre ele são conservativas. Ou, pelo menos, algumas forças importantes na análise do problema seja conservativo. Então, isso é um sistema conservativo. Num sistema conservativo, o que eu tenho? Eu tenho que o trabalho é variação de energia cinética, porque vale o teorema trabalho-energia, a gente já viu isso. E se ele é conservativo, ele tem energia potencial. Então, o trabalho também é o negativo da variação de energia potencial. A gente já viu isso. E é o mesmo trabalho. O trabalho aqui é o mesmo. Se isto é igual a isto, então menos ΔU tem que ser igual a K para um sistema conservativo. Então, ΔK é igual a menos ΔU. Se eu passar o ΔU para o outro lado, ΔK mais ΔU tem que ser igual a zero nesse sistema conservativo. Espera aí, a variação de uma coisa mais a variação de outra coisa é a variação da soma delas. A soma de variações é variação da soma. Então, ΔK mais ΔU,
eu posso escrever como sendo delta de K mais U. Delta de K mais U. Delta de K mais U é igual a 0. Se a variação desta soma de energia dá 0, o que isso significa? Se a variação de alguma coisa é 0, quer dizer que aquela coisa não varia. Se a variação disso é 0, então isso não varia, porque a variação é 0. Então, repetindo, se a variação de K mais U é 0, então quer dizer que K mais U não varia, é constante. Então, K mais U é constante. K mais U é constante. Quem é K mais U? É a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, em sistemas conservativos, a soma da energia cinética com a energia potencial é constante. A soma da energia cinética com a energia potencial é constante. E isto é uma verdade. K mais U é constante. O que quer dizer K mais U ser constante? Quer dizer que não muda. Ora, vamos fazer uma análise dimensional aqui. Qual é a unidade de K? É Joule, no sistema internacional. Qual a unidade de U? Joule. Joule mais Joule só pode ter como resposta Joule, senão a equação fica dimensionalmente incorreta. Então, essa constante tem que ter dimensão de energia. Ela tem que ter unidade Joule. Ou seja, se essa constante tem unidade Joule, essa constante tem dimensão de energia. Ou seja, essa constante é um tipo de energia. Que energia que é essa que resulta da soma da energia cinética com a potencial? A gente vai dar um nome para isso aqui. A gente chama, como a energia cinética está associada a movimento, a energia potencial associada à força, a gente definiu lá atrás, toda a energia associada à força e movimento chama-se energia mecânica. Então, energia mecânica. Então, esta constante, ela é chamada de energia mecânica, a gente simboliza ela por E. E, alguns autores chamam de EM, energia mecânica. Então, quem é a energia mecânica do sistema? Ela é a soma da energia cinética com a energia potencial. E se essa soma é conservada, ela é constante, então a energia mecânica do sistema é constante. Um outro nome para dizer que é constante é falar que ele não muda, que ele se conserva. Então a gente diz que é conservada. Conservada quer dizer que se conserva, que se mantém, que não muda. Portanto, é constante. Então, essa constante é a energia mecânica do meu sistema. Portanto, a energia mecânica de um sistema conservativo, ela é a soma da energia cinética com a energia potencial. E isto é uma constante. Ou seja, a energia mecânica se conserva. Isto é conhecido como princípio da conservação da energia mecânica. Princípio da conservação da energia mecânica. Significa que se um sistema for conservativo, se eu somar a energia cinética com a energia potencial dele, isso não vai mudar nunca. Não importa quanto a energia cinética mude, quanto a energia potencial mude. A soma das duas dá sempre o mesmo resultado. Olha nesse esquema. Eu tenho aqui 3 gráficos de barra. Esse primeiro aqui é energia cinética. Esse do meio, em azul, é energia potencial. E esse em verde, a energia mecânica total do sistema. Quando o carrinho está aqui em cima só, vou até fazer uma marquinha aqui, ó. Quando o carrinho está aqui, nessa posição, ele tem essa altura.
H. Opa. Altura H. Se ele tem altura H, então aqui em cima ele tem uma energia potencial U, que é mgh. É a energia potencial dele lá em cima. Então, repare, quando ele estiver aqui em cima, o gráfico aqui é 100%, ó, todo azul. Ele está lá em cima, energia potencial está toda azul. Observa, tá vendo? Então, quando esse carrinho está aqui, o gráfico de energia potencial está todo preenchido, 100%. Quer dizer, a energia potencial é máxima. Mas repare que aqui ele está parado. No início ele está parado, repare. Está parado. Então, no instante quando ele está ali, a velocidade aqui ela é igual a 0. Ou seja, ele aqui está parado, tem velocidade nula. Se tem velocidade nula, a energia cinética é 0, pois a energia cinética depende da velocidade. Então, quando ele está aqui em cima, a energia cinética é 0. Repare, quando ele está aqui, o gráfico está em branco. Ó. Gráfico em branco aqui quer dizer que está vazio, é 0. Ó. Então, quando ele está aqui, a energia cinética é 0. De novo, 0. Mas a energia potencial é máxima. Repare, a energia potencial é máxima. Se eu somar a energia cinética com a energia potencial, vai me dar energia mecânica total, que é o verde. Então, aqui em cima, a energia potencial é 100%, a energia cinética é 0, somando o verde dá 100%. Agora, vamos pegar aqui embaixo. Aqui. Vou refazer de novo, que esse é o nível da altura, tá? Então, eu vou apagar aqui e mudar as cores. Então, ó, para que fique bem... Deixa eu ver se o amarelo pega aqui. Pega. Então, ó, é aqui que ele para. Então, ó, é este o nível que eu vou te chamar de plano horizontal de referência. A altura dele é esta aqui. Esse é o H. E aqui ele tem mgh e velocidade igual a 0. Então a gente já viu isso. Agora, quando ele chega aqui embaixo, a altura dele é 0. Porque ele chegou no plano horizontal de referência. A altura dele é 0. Se a altura dele é 0, cima, porque é pela rodinha de trás, mas dá quase 0, ó. Vai dar quase 0 aqui, ó. Não chegou a 0 porque eu medi pela rodinha de trás. Mas praticamente 0, muito baixo aqui. Repare que quando ele está aqui, a energia potencial é quase 0. Mas a energia cinética ele chega com velocidade aqui. A velocidade aqui é diferente de 0. Olha a velocidade com que ele chega aqui, ó. 2,62 metros por segundo. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Ele chegou com a maior velocidade, então ele chegou com a máxima energia cinética aqui, ó. Então, aqui a energia potencial é menor, mas a energia cinética é máxima. De tal maneira que se eu somo essas duas, a energia total continua dando o mesmo resultado. Ou seja, enquanto a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui. Ó, energia cinética vai aumentando, a energia potencial vai diminuindo. Mas a soma das duas não muda. Ó. Então, olhe bem para este sistema aqui. Ó. A energia cinética vai aumentando, a energia potencial vai diminuindo. O que a gente diz aqui, o que está acontecendo? A gente fala que há uma conversão de energia. A energia, uma conversão. O que é uma conversão? Uma transformação.
A energia está se convertendo de potencial para cinética. Então a energia se converte de potencial para cinética. Ela só tinha potencial lá em cima e cinética nula. Agora potencial vai diminuindo e a cinética vai aumentando. Quando chega aqui embaixo, só tem energia cinética, não tem mais potencial. Houve uma transformação de energia. A energia potencial se transformou em cinética. Tá aí. Então, há uma conversão de energia, há uma transformação de energia. Energia cinética virando potencial ou potencial virando cinética, ou uma virando a outra aqui. O que a gente aprende com isso? Que a energia mecânica, ela permanece constante na ausência de forças dissipativas. Ou seja, quando não tem atrito. Lembra que eu só estou pensando no sistema conservativo. Não pode ter força dissipativa. Eu estou pensando num sistema puramente conservativo. Então, se não tem forças dissipativas como atrito, a energia mecânica permanece constante. Apenas ocorre a conversão entre suas formas cinética e potencial. Apenas ocorre conversão entre suas formas cinética e potencial. Tá aí. Vamos fazer alguns exercícios aplicando o princípio da conservação da energia mecânica. Olha este problema aqui, ó. Determinar a velocidade com que um corpo em queda livre, partindo do repouso, livre da resistência do ar, atinge imediatamente antes de sua colisão com o solo. O problema é que está mal formulado. Eu quero saber a velocidade com que ele atinge o solo imediatamente antes da colisão. O que é imediatamente? No momento que ele toca. Quando ele toca o solo, naquele instante que ele vai tocar o solo, ele tem uma velocidade. Que velocidade é essa? Depois que ele tocou, ele para, óbvio. Mas, então o corpo está aqui, a uma altura h acima do solo. O solo é meu plano horizontal de referência. Então, uma altura h, na posição A. Ele tem uma massa m e aqui em cima ele tem uma velocidade v0, igual a 0. Está parado. Agora eu solto, esse corpo cai. Quando ele chegar na posição B, que ele vai tocar o solo, ele tem uma velocidade. Qual é essa velocidade? Bom, posso resolver esse problema de muitas formas, inclusive aplicando o Torricelli aqui. Só aplicar, você vai ter que v² é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Quem é V é o V final, é o VB. VB². Quem é a velocidade inicial? VA, ela é 0. Mais 2 vezes. Quem é a aceleração? É a gravidade. G. Quem é ΔX? É a distância percorrida, é o H. Então, VB² é igual a 2GH. Então, VB é a raiz de 2GH. Esta é a velocidade com que ele chega lá no ponto B. Usei Torricelli, tá bom? Mas eu quero usar o princípio da conservação da energia mecânica. Então, como é que eu resolvo isso? Olha aqui. Princípio da conservação da energia mecânica. Eu sei que a energia mecânica se conserva. E quem é energia mecânica? Cinética mais potencial. Ela se conserva, ela é constante. Se ela é constante, ela não muda. A energia mecânica é a mesma, tanto no ponto A quanto no ponto B. Então, a energia mecânica em A ela é igual à energia mecânica em B, porque ela é constante, ela não muda. Mas quem é energia mecânica em A? É a energia cinética mais a energia potencial no ponto A. Quem é energia mecânica em B? É a cinética mais a potencial no ponto B. Quem é a energia cinética em A?
É a massa velocidade de A ao quadrado sobre 2. Quem é a energia potencial em A? Como esse cara tem altura, então é a energia potencial gravitacional. É mgh de A, a altura de A. Tem que ser igual. Quem é a energia cinética em B? mvb quadrado sobre 2. Quem é a energia potencial em B? mg, altura de B. Bom, qual é a velocidade do corpo em A? Em A ele está parado. Então a velocidade em A é 0. Se eu colocar 0 aqui, 0 ao quadrado 0 é o zero, este termo. Quanto que vale a velocidade em B? A velocidade em B não é 0. Quanto que vale a altura no ponto A? Ora, a altura no ponto A é h. Essa altura vale h. Quanto que vale a altura em B? A altura em B, em relação a quem? Em relação ao plano horizontal de referência. Ele está no plano. Então, a altura aqui é 0. Então, a altura aqui é 0. Se eu colocar 0 aqui, zerou. Então, ó, zerou aqui, zerou aqui. Então, 0 mais a altura de A é h. mgh é igual a mvb quadrado sobre 2 é igual a 0. O que eu tenho? Que mgh é igual a mvb quadrado sobre 2. Olhe bem para essa equação. É energia potencial em A virando energia cinética em B. A energia potencial que ele tinha aqui se converteu em energia cinética aqui, ó. Agora, eu tenho massa dos dois lados, eu posso cancelar. A massa cancela. Ficou que GH é VB quadrado sobre 2. Então, VB quadrado é 2GH. Daqui eu tiro que VB é a raiz de 2GH. Como eu cheguei com o mesmo resultado em Torricelli. Tá aí. Então, com que velocidade esse corpo chega no chão ali? Com uma velocidade dada pela raiz de 2GH. Obviamente, sistema conservativo. Não pode ter forças não conservativas como força de atrito. Então, eu não estou levando em conta aqui força de arrasto. Força de arrasto aqui eu estou desprezando. Tá? Porque se tiver força de arrasto, a energia mecânica não se conserva. Tá aí. Olha esse outro problema aqui, ó. A figura representa um carrinho de montanha-russa. Considere o sistema conservativo. Está desprezando o atrito. Qual deve ser o valor de H, o valor mínimo de H, o valor mínimo dessa altura, ó, para que o carrinho, abandonado do repouso no ponto A, consiga passar por B, ponto mais alto do looping. Então, esse carrinho sai do repouso, vem aqui. Qual deve ser essa altura para que quando esse carrinho sair do repouso, eu garanto que ele consiga passar aqui, ó. Qual é essa altura? A menor altura que o carrinho pode partir é que ele consiga passar pelo ponto B. Bom, tenho isto. Eu sei de uma coisa, que a energia mecânica do meu sistema, energia total, é cinética mais potencial, e isso é constante. Se é constante, a energia mecânica não muda. Então, se eu pegar aqui o ponto A, eu tenho uma energia mecânica. Se eu pegar o ponto B, é a mesma energia mecânica, porque ela é constante. Então, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Então, energia cinética mais energia potencial em A é igual a energia cinética mais energia potencial em B. Que é energia cinética em A? É massa velocidade de A ao quadrado sobre 2 mais mgh. Quem é energia cinética em B? Massa velocidade de B ao quadrado sobre 2 mais mg, altura de B. Aqui, ele partiu do repouso, a velocidade aqui é 0, então esse termo zero. Aqui zerou. A altura em A é h, então h é h. mvb quadrado sobre 2. Quanto que vale a altura de B em relação ao plano horizontal de referência?
A altura de B é esta. Opa, mas isso é uma circunferência de raio R? Essa altura é o diâmetro, então é 2R. Então a altura de B vale 2R. Então ficou mgh é igual a mvb quadrado sobre 2 mais mg 2R. As massas eu posso cancelar. Sobrou GH é igual a VB quadrado sobre 2 mais 2GR. Então, qual é a altura? A altura vai ser VB quadrado sobre 2G mais 2R. Tá aqui, dividir tudo por G. Bom, eu cheguei à altura em função da velocidade no ponto B. Mas eu precisaria desta velocidade para saber a altura mínima. Então, quando que essa altura vai ser mínima? Com a velocidade mínima aqui, garantindo que o corpo tenha uma chance de passar. Bom, esta velocidade mínima aqui, nós já calculamos num problema lá atrás. Veja, vamos aplicar as leis de Newton aqui, ó. O carrinho está de ponta cabeça, então ele tem o peso que puxa para baixo e a normal que o apoio, que é o trilho, aplica no corpo, para baixo também. E ele faz uma curva. Então, a força resultante é peso mais normal. Mas na curva aqui, a força resultante é a força centrípeta. Força centrípeta é igual ao peso mais normal. Para garantir que ele passe, eu teria que ter uma velocidade alta aqui. Mas quando é que ele está na iminência da queda? Ele atinge a iminência da queda quando ele começa a perder contato com o trilho. E se ele começa a perder contato com o trilho, a normal é igual a zero. Então, na iminência da queda, a normal é igual a zero. Portanto, se eu colocar zero aqui, força centrípeta é igual ao peso. Então, força centrípeta mv quadrado sobre R é igual ao peso mg. Corta os m's. Esta é a menor velocidade que ele pode passar ali já na iminência da queda. Então, a velocidade mínima é a raiz quadrada de RG. Raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Esta é a menor velocidade com que ele pode passar ali já na iminência da queda, ou seja, ele já começa a se soltar. O correto é passar com uma velocidade maior do que essa. Então, eu vou usar esta velocidade aqui. Porque com esta velocidade mínima eu vou ter uma altura mínima que ele pode partir. Então, vamos ver. A velocidade mínima é essa. Então, se eu substituir essa velocidade aqui na equação da altura, então eu vou ter a altura mínima, que é 2R mais velocidade em B ao quadrado sobre 2G. Velocidade em B, raiz de GR ao quadrado, que raiz de R ao quadrado fica GR, sobre 2G mais R. Ó, G com G cancela. A altura mínima é 2R mais R sobre 2. Fazendo essa conta, a altura mínima é 5 meios de R. 5 meios de R. 5 meios é 2,5. Então, a menor altura que esse cara pode partir, desprezando os atritos, é 2,5 vezes o raio do looping. E ainda assim ele vai passar no limite da queda. Então, o correto é que a altura que o carrinho parta tem que ser maior do que essa, para que garanta que ele não caia. Bom, na próxima aula nós vamos continuar fazendo mais alguns exercícios de aplicação do princípio da conservação da energia mecânica e depois nós vamos extrapolar esse princípio para um princípio geral de conservação de energia. Aí não vai ser só mecânica, vai ser a conservação da energia como um todo. Mas isso é um assunto da nossa próxima aula. Até lá!